Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Marques, eu sou professora e advogada, sou doutora em Direito pela PUC Paraná, mestre em Direito pela PUC São Paulo e atualmente sou coordenadora do curso de Direito da Unifacear do Campus Araucária. Hoje eu estou aqui com a professora Miriam Olívia Ferraz e com a professora Bruna Ziliotto, que é a nossa palestrante convidada. Vejam só, pessoal, nós estamos organizando o primeiro ciclo de palestras jurídicas Unifacear, que é um ciclo que ocorre todas as terças e quintas nesse período de quarentena, de modo a complementar diversos assuntos aí que os nossos alunos veem no seu dia a dia, na grade, e também trazer outros assuntos relacionados ao Covid-19 e a aplicação de temas jurídicos, a aplicação, enfim, a formatação de temas jurídicos diante desse novo contexto de pandemia. Nós já tivemos aqui alguns palestrantes muito renomados, dentre eles a Bruna, e como essa palestra da Bruna foi um sucesso absoluto, a gente fez questão de trazê-la também aqui no site, no canal da Unifacear. Todos os vídeos do congresso, do ciclo de palestras, estão disponíveis no meu canal do YouTube, Camila SP Marques, e alguns estão aqui no canal da Unifacear, e essa versão estendida da palestra da professora Bruna está só no canal da Unifacear aqui, como aí um plus para vocês que gostaram tanto da palestra dela. Professora Miriam, com você. Então, a nossa palestrante de hoje é a professora Bruna Antunes Liotto, e o tema da palestra dela é Relações Familiares em Tempos de Coronavírus, Covid-19. A nossa palestrante ela é mestranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, é graduada pela Universidade Positivo e é membro de 2 grupos de pesquisa, Virada do Copérnico, do PPGD da Universidade Federal do Paraná, e o GRAED, Grupo de Estudos de Análise Econômica do Direito, do PPGD da PUC Paraná. Além disso, ela é associada ao IBDFAM. Ela é advogada e tem experiência na área do direito, com enfoque no direito civil, empresarial, família e sucessões. Então, o tema da palestra de hoje é Relações Familiares em Tempos de Coronavírus. Então, a primeira pergunta que a gente já pode lançar para a nossa palestrante é: além das brigas domésticas que nós estamos vivenciando nos nossos ambientes familiares, qual outra consequência você observa pelas suas pesquisas científicas, professora? Bom, boa tarde a todas, boa tarde, Miriam e Camila. Queria primeiramente agradecer o convite, da Unifacear, em nome de vocês, por poder estar participando novamente aqui e contando um pouquinho para vocês da minha experiência profissional e acadêmica no direito de família, voltado às consequências da pandemia que nós estamos todos vivenciando atualmente. Então, Miriam, além dessas consequências de relacionamento que estão se tornando cada vez mais difíceis para muitos, existem algumas consequências diretas no direito de família, e eu separei 3 tópicos para conversar com vocês. O primeiro é o direito de convivência, o segundo é o direito a alimentos, a prestação alimentar, e o terceiro são negócios jurídicos virtualmente celebrados em tempos de Covid, de pandemia. Então, para não me alongar muito, já vou começar o primeiro tema. Com relação ao direito de convivência, o direito de convivência familiar ele é assegurado constitucionalmente pelos artigos 226 e 227 da Constituição Federal. Ou seja, o direito familiar é um direito que pais, filhos, avós, tios, primos e parentes, no geral, têm de conviver entre si. Esse direito é amparado na psicologia e no desenvolvimento humano e social e econômico, porque quanto mais forem entrelaçadas as relações familiares e o estímulo da convivência, mais o indivíduo tende a se destacar na sociedade, a ter um desenvolvimento regular e também dentro da sua família. Então, é um direito inalienável para o direito de família, É algo muito importante que dificilmente é afastado. Então, a perda do convívio familiar, ela envolve geralmente casos de crime, de abuso sexual, alguma coisa muito forte para que aquele vínculo seja rompido,
Então, em caso de coronavírus, como que fica a relação ao direito familiar, já que ele é tão forte no direito? Existem basicamente duas correntes atuais, doutrinárias e jurisprudenciais, porque esse tema já tem chego na jurisprudência, então os tribunais têm se manifestado diariamente a respeito disso. A primeira corrente, que é a corrente do professor José Fernando Simão, da USP, e que muitos juízes têm se filiado, é a corrente de que, em tempos de coronavírus, a convivência familiar deve ser suspensa. Ou seja, aquele filho que mora com a mãe, tem os pais divorciados e visita os pais ao final de semana, convive com a família paterna no final de semana, incluindo avós, tios e primos, tem que ter esse convívio suspenso. Por quê? Porque aqui a gente está diante de dois direitos. De um lado, o convívio familiar, mas de outro, a saúde pública. Né? E todos nós sabemos que essa circulação de pessoas em meio à pandemia, ela vai contra o isolamento social, o distanciamento social, porque ela facilita o contágio do vírus, né? Então, essa linha basicamente entende que, em que pese seja um direito fundamental, um direito constitucional, que, né, nós sempre devemos estimular a convivência, estamos em um momento excepcional. Né? Jamais visto na história uma pandemia como a do coronavírus. Então, esse direito ele tem que ser revisitado, né, diante das circunstâncias e compensado posteriormente. Então, se esse filho, como dei o exemplo, ele mora na residência materna, mora com a mãe, e vai ter que ficar lá 30, 60, até 90 dias sem ter o convívio com o pai, com a família do pai, posteriormente, né, após esse período de isolamento e distanciamento social, ele pode compensar ficando um mês com o pai, passando umas férias, fazendo uma viagem com a família paterna, enfim, compensar esse tempo perdido que ele não teve com o outro lado. Essa é a primeira corrente. Já a segunda corrente, que tem se manifestado também na jurisprudência, eu gostaria de frisar isso, porque as decisões elas não estão pacíficas, no direito de família, é a corrente que diz que é um direito tão forte, o direito à convivência familiar, e tão único, que mesmo em tempos de pandemia, ele tem que ser exercido. Claro, com as devidas precauções, né? Uma sugestão, inclusive, de vários juízes e doutrinadores é de que ele seja encarado como um direito de férias. Então, enquanto nas férias escolares, geralmente a criança fica 15 dias com a mãe, 15 com o pai, né, Natal e Ano Novo, intercala cada ano com um, feriado e assim vai, que essa mesma lógica se aplique ao período de pandemia. Então, a criança passa 15 dias na casa de um genitor, depois de 15 dias vai para a casa do outro, que ela seja levada num veículo, preferencialmente num carro, né, que ela não num transporte público, para que ela tenha menos contato com outras pessoas, usando máscara, passando álcool gel, com a higienização necessária, mas essa corrente não defende a suspensão total do convívio. Ela defende um convívio adaptado à realidade da pandemia. Qual é a minha opinião nessa situação? Eu fico dividida, é claro, porque os dois lados têm argumentos muito fortes, principalmente o lado que defende a flexibilização do convívio, que permite, ele alega o seguinte: olha, tem cidades que sequer têm casos de coronavírus. Tem cidades que têm um caso, que não tiveram nenhuma morte. Por que nessas cidades a criança não pode ver, né, a criança ou quem quer que seja o familiar não pode ter contato com os demais? E para mim a resposta é muito simples. O vírus é invisível, ele pode estar em qualquer lugar. Nós não podemos garantir como essa locomoção entre familiares vai ocorrer, né? Ao mesmo tempo que tem pessoas que tomam os devidos cuidados, existem pessoas que não tomam. E as crianças, jovens no geral, são grandes vetores da doença. Então, embora eles possam não manifestar, eles podem muito bem transmitir para outras pessoas. Então, nessa de ir e vir na casa de pais, de avós, de parentes, e esses parentes eventualmente saindo de casa, a doença pode estar sendo transmitida. Então, não é um momento fácil, como diz o professor Simão, é um momento de escolhas trágicas no direito de família. Não existe uma resposta ideal que vá atender a todos, né? Deixar a criança com a suspensão do direito de convivência com um dos genitores não é a situação ideal, longe disso, não defendo isso. Mas, excepcionalmente, devido a este momento que estamos vivendo, não tem como ganhar tudo. Então, não tem como garantir todos os direitos
e garantir que eles funcionem em plena consonância. Não existe isso. Algumas coisas terão que ser sacrificadas, ainda que temporariamente, para que se tenha um ganho social maior. Então, essa é a minha posição. Último ponto com relação ao direito de convivência que eu queria comentar com vocês é a questão de filhos que têm pai e mãe que trabalham no sistema de saúde, que são profissionais da saúde ou trabalham no sistema de saúde. Esses pais, estando em contato diário, seja com leitos do UTI, seja com pessoas contaminadas ou até mesmo em hospitais, estão expostos a um risco muito maior de contrair a doença. Então, nesses casos, o princípio do melhor interesse da criança deve sempre prevalecer. Em que sentido? Olha, se a mãe é enfermeira, o pai é médico e eles estão diretamente em contato, estão trabalhando, não pararam suas profissões, não tem como fazer um home office ou um teletrabalho, o que deve acontecer com esse filho? Qual que é o melhor interesse dele? O interesse é a plena saúde, que ele continue sua rotina, que ele tenha um risco muito menor de ser infectado. Então, o que isso sugere é que essa criança passe a morar com os avós, passe a morar com padrinhos, alterar a residência da criança. Isso pode ser feito tanto judicialmente, caso exista algum litígio, algum conflito entre os genitores, mas também um acordo, né, um acordo consensual entre a família. Olha, filho, nesse período aqui de 60 dias vai morar com a sua avó. Enfim, também pode ser plenamente feito, sempre observando o melhor interesse da criança. Então, de modo que a criança continue tendo sua rotina, fazendo suas atividades, esteja bem cuidada, bem alimentada, é uma alternativa muito, muito sensata, dado a esse momento. Então, com relação ao direito de convivência, é basicamente isso, né? E queria saber se as professoras têm alguma consideração para fazer, alguma dúvida. Pois é, eu tenho até brincado e comentado, né? Já tem casos de pessoas, Bruna, que estão convivendo com o seu ex-cônjuge em casa, né? Que para o bem da criança, os dois estão trabalhando home office. Eu mesma tenho um amigo que a esposa e a filha moram em Brasília, e nessa época de pandemia, ele estava um pouco mais tranquilo no trabalho, e a esposa tinha muito home office, para fazer, e muito trabalho, enfim, para fazer em casa, né? E não podia cuidar da criança e também ao mesmo tempo não tinha a creche, a escola, etc, né? E nem podia chamar a babá, enfim, né? Em toda essa situação que todos estão vivendo, né, na pandemia. Então, o que ele fez? Eles já não estão mais juntos, mas são amigos, né? Se dão bem e querem o bem da filha. Então, ele foi até Brasília e permaneceu por lá várias semanas, enfim. Então, então, para ajudar a cuidar, etc e tal, da filha, enquanto a esposa não, né, ex-cônjuge trabalhava. E tem vários outros casos assim, né? Então, a gente até passa a conviver, então, eventualmente, de volta com o ex, né, cônjuge, para o bem da criança também, né? Claro que não é sempre que isso vai acontecer, mas como é curioso de que esse direito à convivência familiar, nesses tempos de pandemia, claro, vai sofrer alterações, né, Bruna? Não tem como, né? A gente tem que redesenhar tudo, não tem. Com certeza. O direito de família pós-pandemia nunca mais será o mesmo do direito de família pré-pandemia, né? Alguns casais vão acabar se reconciliando, algumas famílias vão acabar tendo um contato mais próximo, um contato virtual. Então, várias coisas, né, vão sofrer alterações pós-pandemia. E é muito importante que nós, como operadores do direito, que a gente fique sempre atualizado para ver como que as normas estão sendo aplicadas diante da realidade social que é tão dinâmica, né? Eu achei muito interessante a consideração da professora Bruna sobre o direito de convivência, destacando que o direito de convivência, então, ele não seria somente para os pais, e sim toda uma noção de convivência familiar um pouco mais global, né? E uma dúvida, então, que eu lanço para você, professora Bruna, é se, por exemplo, a avó, a tia, né, muito apegada àquela criança, ela quer visitar a criança, ela poderia judicializar essa questão? Como é que ela poderia garantir essa vontade, esse direito de convivência? Uma avó, por exemplo, digamos que o filho e a nora, por exemplo, não estejam deixando ela visitar o neto, e ela vai lá e judicializa, entra com uma ação de obrigação de fazer, objetivando a convivência com o neto.
eu acho muito difícil que isso seja na verdade, eu acredito que seja difícil de ser concedido judicialmente, mas, né, cada cabeça é uma sentença, cada magistrado vai ter seu entendimento. Avós, principalmente, porque tendem a estar dentro de um grupo de risco, né? Então, tendo uma idade mais avançada, convívio com crianças e com jovens, já está amplamente divulgado que não deve ser estimulado neste momento, né? E o que o juiz pode fazer numa audiência de conciliação, por exemplo, é propor soluções alternativas. Então, olha, incentivar que a criança fale com a avó via vídeo, via WhatsApp, FaceTime, Zoom, tem tanta tecnologia à nossa disposição que não dá para dizer que o convívio vai ficar obstado, né? Vai ser impedido 100%. Não, é uma questão de ter bom senso e conseguir flexibilizar esse convívio, porque de fato, avós, pessoas em grupo de risco não devem estar convivendo com crianças. Por mais que seja da família, por mais que exista muito amor e por mais que exista o direito à convivência familiar, nós não estamos em um momento comum, né? Então, é preciso reforçar isso, para que as pessoas entendam que momentos excepcionais exigem medidas excepcionais. Não dá para tratar o direito de família como era antes da pandemia. Não dá, é inviável. Legal, legal. Acho que sobre direito à convivência familiar é isso, né? Muito bacana, Bruna. Beleza. Então, continuando para a parte de alimentos, né? O direito a alimentos, ele é estabelecido de acordo com um binômio, possibilidade e necessidade. Então, quando o alimentando pede alimentos pro alimentado, quando o alimentado pede alimentos pro alimentando, o que deve ser observado pelo magistrado ou pelas partes se forem estabelecer extrajudicialmente? Sempre a necessidade daquele que pede alimentos e a capacidade financeira daquele que paga. Então, não adianta a pessoa pedir uma prestação alimentícia de R$1.000 se a pessoa que vai pagar recebe um salário mínimo e meio, menos de 2.000, né? Tem que ser algo muito razoável com as necessidades das pessoas. E o que está se vendo muito atualmente dentro do coronavírus é uma crise econômica globalizada que interfere muito nas receitas familiares, consequentemente no valor das pensões. Então, aquele pai que antes pagava R$2.000 de pensão, por exemplo, estou usando pai porque é um exemplo clássico, mas não é só essa situação, obviamente. Aquele pai que pagava R$2.000 de pensão para um filho e acabou perdendo seu emprego, ou tendo seu contrato de trabalho suspenso, né? Teve algum impacto financeiro, como que ele vai continuar pagando os mesmos 2.000? Se ele não tiver uma reserva financeira ou alguma outra fonte de renda, isso se torna insustentável. E a justiça tem que olhar para esses casos, né? Então, em situações que o alimentante tenha uma modificação na sua condição financeira, ele pode e deve entrar com uma ação revisional, né? Pedindo para o juiz que, diante das provas que ele apresente, isso é muito importante, né? O conjunto probatório nesses casos é tudo. Não adianta você dizer e fundamentar seu pedido com base na crise global. Não. O alimentante tem que mostrar que a sua situação financeira sofreu algum abalo, né? Mostrar alguma folha de pagamento, mostrar algum e-mail de algum inquilino que não está pagando aluguel, enfim. Cada um tem que se virar dentro da sua realidade. Porém, o inverso também é verdadeiro. Ao mesmo tempo que tem pessoas que estão passando por uma crise financeira e, de fato, têm que reduzir a prestação, tem casos de pessoas que simplesmente, diante da crise, não vão mais pagar. E ponto. E isso precisa ficar muito claro que não existe nenhum ato normativo, não existe nenhuma legislação, nenhuma jurisprudência que exonere o devedor de alimentos de qualquer obrigação em meio de pandemia, caso fortuito ou força maior. Não existe. É um binômio. A pessoa que deixa de pagar está interferindo aquela que depende do dinheiro para viver, aquela que recebe. Então, não se pode simplesmente deixar de pagar. Isso tem, inclusive, se você deixa de pagar, haverão penas severas, inclusive a prisão do devedor. Muito embora a prisão esteja flexibilizada nesse momento, né? Saíram decisões recentes do STJ e orientações do CNJ dizendo que
Nesse período de pandemia, a prisão do devedor de alimentos deve ser domiciliar. Mas, Bruna, a pessoa já está em quarentena, já tem que ficar em casa em isolamento e vai ficar em prisão domiciliar, o que muda para ela? Talvez não mude nada. Mas fato é que não se pode exigir que a pessoa fique presa num regime comum, né? Sendo que estamos em um período de pandemia de saúde, que a questão da saúde pública tem que ser sopesada. Então, o preso não pode ser submetido a correr risco de vida em uma reclusão fechada, né, se ele pode ficar em casa, ainda que em casa seja, né, a regra hoje em dia. Novamente, não é a situação ideal, mas não estamos em um momento normal, então não se dá para exigir que todas as respostas do direito à pandemia sejam respostas perfeitamente cabíveis para os casos. O que se pode fazer, e eu já vi uma jurisprudência assim, é que o devedor fique em casa, né, nesse período, e se quando retornarem às atividades normal, a circulação de pessoas normal, ele ainda não tiver quitado os alimentos, daí ele vai cumprir o resto da pena na prisão em regime fechado, né? Então, pode servir como, né, esse fato pode servir como coação para que o devedor venha pagar os alimentos antecipadamente. Com relação a esse ponto, outra questão que eu gostaria de ressaltar, e é a última, é que a questão dos alimentos, se eles tiverem que ser reduzidos por conta da pandemia, é importante que o devedor entenda que essa redução ela é transitória, ou seja, ele não vai reduzir e ficar pagando menos para sempre. Não. Esses alimentos serão reduzidos com prazo determinado, né, ou com prazo renovável. Então, o juiz pode estabelecer, olha, até julho a pensão vai ser reduzida, a partir daí manifeste o devedor para comprovar se sua situação financeira teve um abalo ainda pior, ou teve uma melhora, ou voltou à normalização. Né? Então, é um período transitório e que tem que ser levado em conta pelos magistrados e principalmente por aqueles envolvidos na relação de prestação alimentar. Ou seja, acho que era isso. Vai depender do caso concreto, né, Bruna? Mas, mais uma vez, né, da análise do caso concreto, das peculiaridades, né? Cada família é uma família, né? As famílias aí são cada uma a sua maneira, enfim, né? E é muito importante a gente pensar, né, em estimular, principalmente nós, como advogados, nesse período, não judicializar tudo, né? Pensar nos mecanismos de mediação, né, dessas relações familiares, auxiliar os nossos clientes que já estão com a sua renda diminuída muitas vezes, já estão num conflito familiar ou já estão em casa de repente com crianças em período integral. Então, eles já estão numa situação de tensão. Então, cabe a nós também, advogados e a todos os operadores do direito, então, a pensar nessa situação e a trazer as partes para debater qual é a melhor solução para elas, né? Estimular os métodos alternativos de resolução de conflitos, estimular muito a mediação, né? Eu acho que isso é bem importante para a gente evitar toda essa judicialização, para que nós possamos chegar a esses acordos de forma, então, mais participativa, né? Que a gente possa considerar mais a participação das partes que sabem qual é a melhor solução para o seu próprio conflito, nesse caso do direito de família, das famílias que envolve afetividade, etc. Claro que, né, que alguns pontos a gente não consegue não judicializar, né, Bruna? Em alguns momentos não tem como não judicializar, mas, né, o que a gente puder evitar e estimular essa mediação também é muito legal. É isso, né? Com certeza. E até aproveitando esse gancho da professora Camila, eu queria propor a gente pensar nessa questão dos alimentos sobre uma outra ótica. Porque, vejam, a gente fala, então, que o devedor de alimentos, quando ele se vê, às vezes, sem emprego, né, que muitas vezes ele foi demitido, ou teve sua redução salarial, etc., ele não teria, então, mais condições ou possibilidades, né, de pagar o valor integral da pensão. Mas, por outro lado, a gente tem, como a própria professora Bruna ressaltou, normalmente é a mulher, né, que está cuidando da criança, que no final de semana muitas vezes acabava distribuindo a guarda, né, com outro pai e tudo mais, então ela acaba tendo um gasto maior no final de semana, vamos supor essa situação, e ainda
como as escolas estão suspensas as aulas, elas têm que atuar agora como professora educadora na educação domiciliar em casa. E às vezes ela mesma pode ter tido uma redução salarial, pode estar sofrendo todos esses problemas ao mesmo tempo. Então, a questão que eu queria jogar sobre essa ótica é possível esta mulher pedir uma revisional porque a necessidade aumentou? Com certeza, com certeza. Isso que a Miriam comentou tem muito a ver com uma discrepância de gênero que acontece nas famílias. E hoje, óbvio, não generalizando, mas em muitas famílias de pais divorciados, na maioria das famílias até existe esse dado pelo CNJ, as crianças tendem a ter a residência materna e o pai acaba fazendo as visitas de final de semana, fica uma semana, férias, enfim. Então, a mulher acaba arcando com um ônus muito grande, principalmente as mulheres de hoje, que tendem a ter uma profissão, ou seja, elas trabalham, elas têm que cozinhar, elas têm que limpar a casa, elas têm que cuidar dos filhos, agora têm que fazer lição de casa, né, ser professora, e no meio de tudo isso ainda continuar firme e forte no meio da pandemia, né, que é uma situação que já gera uma ansiedade maior em todo mundo, ainda mais em quem tem toda essa responsabilidade por trás. Então, Miriam, eu acho completamente plausível que, por exemplo, a mãe, dentro desse exemplo, ela é profissional liberal e, por exemplo, dentista, e teve sua renda reduzida porque não pode ir ao consultório. Se ela não trabalha, ela não ganha, né? A conta é simples. E o pai, por outro lado, é empresário, mas sabe que tem uma reserva boa, não está passando por nenhuma dificuldade a mais, ele deve contribuir a mais. Ou seja, essa revisional de alimentos é sim cabível nesse caso, né? Entre os genitores, isso tem que ser muito bem balanceado, né? Novamente, cada caso é um caso. Podem ter casos que a mulher tem um poder financeiro maior que o homem, né? Eu ia falar marido, mas não é mais marido. Mas, enfim, isso tem que ser muito bem avaliado, de acordo com cada caso. Mas fica aqui meus parabéns para as mulheres, porque eu vejo muitas guerreiras, inclusive minha mãe e algumas pessoas da minha família, que estão tendo que bancar uma casa inteira nesse período de pandemia, trabalhando online, saindo daquele jeito, e, enfim, isso é muito, muito admirável. Sim, com certeza, né? As mulheres aí estão, né? Homens e mulheres nesse período, e mulheres especialmente, muitas vezes, né? E muito guerreiras cuidando. Inclusive, quando essa é a versão mais estendida, né? O plus aqui do nosso primeiro ciclo de palestras jurídicas Unifaciar, mas inclusive tínhamos algumas mamães com seus bebês, né? De colo, enfim, assistindo as palestras ao vivo no Zoom. Algumas me mandaram foto, né? A Kimberly e outras alunas com seus filhos no colo assistindo a palestra ali firme e forte. Elas brincaram que eles já sabem direito de família agora, né? Mas é bem isso mesmo, né, Bruna? Muito pertinente as colocações. Muito, muito legal mesmo. Com certeza. E, bom, vamos ao último tópico, então, dessa nossa conversa. São negócios jurídicos virtuais celebrados agora em tempos de pandemia. Então, como vocês sabem, nós vivemos em um sistema jurídico muito burocrático, né? A maioria dos atos tem que passar por órgãos governamentais, seja por cartórios, por prefeitura, tem que ter alvará, tem que ter autorizações. É tudo muito burocrático aqui no Brasil, né? E a celebração de negócios jurídicos, como, por exemplo, o casamento e o testamento, eles demandam uma certa formalidade, né? Então, as partes, quando desejam ou celebrar um testamento ou um casamento, têm que se dirigir a um cartório específico, dotados de uma documentação extensa, né? E formalizar esses atos de uma forma estritamente burocrática. Então, o que acontece? Muitas pessoas nesse tempo de pandemia ou não querem sair de casa, né? Não querem, e até de certa forma estão certas, porque o isolamento social é o recomendável agora, mas, por outro lado, muitos cartórios estão trabalhando em regime reduzido ou em até home office. Tem cartórios que não estão trabalhando presencialmente, né? Ou somente em um dia na semana. Então, a situação tá difícil de encaixar os horários. Ou, de repente, as pessoas que querem celebrar um negócio jurídico, elas são médicos, estão trabalhando em plantão, naquela correria em hospital, enfermeiros, e não tem tempo de se dirigir a um cartório.
Então, o que tem acontecido em alguns estados, no estado de Pernambuco, o Tribunal de Justiça autorizou casamentos por videoconferência. Então, as pessoas podem fazer uma videoconferência como nós aqui pelo Zoom, com o tabelião de um lado, né, o escrivão, os nubentes, e celebrarem um casamento. E não tem nada de errado nisso. Elas celebram o seu casamento. Por um lado, eu sou da corrente, eu sou um pouco mais liberal nesse sentido, e eu acho que tem que ter mesmo, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, ainda mais nesse momento atípico, né? Ignorar a tecnologia e se apegar a formalidades não traz nenhum benefício, mas existe um lado da doutrina e também da jurisprudência que é muito preocupado às formalidades. Então, esses negócios jurídicos celebrados, né, em regime de exceção, por exemplo, eles são passíveis de anulação. Então, é preciso ter um certo cuidado para que a pessoa tenha certeza que quer fazer isso agora, ou se tiver algum cartório, por exemplo, e a pessoa se sinta confortável em ir, com os devidos cuidados para celebrar o casamento, eu vou recomendar que ela faça assim. Embora eu seja uma entusiasta das tecnologias e do uso das tecnologias para a celebração de negócios jurídicos de direito de família e sucessões, não existe na lei nenhum ato regulamentando dizendo que esses atos celebrados por videoconferência são plenamente válidos e são equivalentes aos atos praticados com todas as formalidades legais. Então, se um cliente meu tivesse a possibilidade de se casar em um cartório, seguindo né, toda a norma do jeito certinho, e ele pudesse se deslocar, não tivesse nenhum risco baixo, fosse com todos os cuidados, eu recomendaria que ele fizesse assim, né? Porém, essas tecnologias a gente não pode ignorar, porque elas vão deixar uma herança muito forte para o direito de família e sucessões, né? Elas vieram para ficar. Então, a celebração de casamentos por videoconferência, sendo, né, seguindo um certo rigor, tendo um tabelião do outro lado, estando tudo esclarecido para as partes, por que não? É a mesma lógica que se aplica aos testamentos. Então, o professor Rodrigo da Cunha Pereira, que é presidente nacional do IBDFAN, ele inclusive publicou um artigo defendendo a celebração de testamentos virtuais. E ele disse assim, olha, o que melhor que um vídeo, né, que a pessoa deixe suas disposições de última vontade, o que melhor que um vídeo para poder exprimir a vontade dela? Porque muitas vezes o papel, o escrito, não consegue exprimir exatamente a vontade daquela pessoa. É redigido por um advogado, por um tabelião, então, né, acaba gerando uma possibilidade de incerteza. Mas e um vídeo? Qual seria o impedimento, né? Então, não existe essa previsão legal de fazer testamentos por vídeo, porém, nesse cenário de coronavírus, eu acredito que é uma forma de homenagear a autonomia privada. Então, se a pessoa, por exemplo, está num leito de UTI, não pode se deslocar a um cartório, por que não ela fazer um vídeo, uma selfie no celular dela, com as disposições de última vontade? Por que não, né? Embora existam mecanismos no Código Civil, por exemplo, o artigo 1879, que ele permite que o testador declare numa cédula as situações que fez ele fazer o testamento daquela forma, mas declare suas disposições de última vontade, ou seja, num papel, ele escreve ali o testamento dele, embora isso já seja um mecanismo aceito e promulgado pelo Código Civil, os mecanismos de tecnologia não podem ser ignorados, né? Ainda mais em tempos de pandemia, que o deslocamento social está comprometido, né? E comprometido deve ser evitado. Então, embora alguns doutrinadores sejam contra, embora ainda exista essa nebulosidade, esse pequeno risco de celebrar negócios jurídicos assim, fica meu recado de que é uma tendência e que nós precisamos nos atualizar, os operadores do direito, o pessoal de cartórios, advogados, os juízes, enfim, todos num geral, porque isto é o futuro. E se a gente não andar com a sociedade, o direito fica estagnado enquanto a sociedade está lá na frente. E não é esse o papel do direito. O papel do direito é regulamentar, né, regulamentar as relações sociais do jeito que elas estão ocorrendo. Então, o direito tem que correr atrás das mudanças. Não adianta ficar para trás enquanto a gente está lá na frente. Então, acho que nesse ponto são essas minhas contribuições.
Muito legal, Bruna. Obrigada, obrigada mesmo. Também acho, concordo com você, a gente tem que avançar, né? Eu sempre falo para os meus alunos, o direito está correndo atrás dos fatos, gente, né? O direito está sempre atrasado em relação aos fatos. A complexidade da sociedade contemporânea é muito grande. Nós temos relações complexas e o direito das famílias é onde isso acontece, onde isso fervilha, né? A gente tem complexidade, a gente tem diversos arranjos familiares, diversos formatos. Cada caso é um caso, cada família é uma família. Então, a gente precisa se adaptar. E por que não utilizar a tecnologia para isso, né? Então, assim, por exemplo, eu mesma já fiz acordo onde a mãe insistia, né, numa audiência de mediação, enfim, e a mãe insistia, né, no seguinte, de que o pai não via o filho com frequência pela câmera, e o filho pedia para o pai ligar mais pela câmera porque o pai estava em outra cidade. Então isso constou no acordo de que o pai então deveria ligar mais vezes pela câmera e se comprometer pela câmera, fazer chamadas de vídeo pelo WhatsApp, né, X vezes por semana, enfim, porque o pai é muito ocupado, o pai é isso, o pai é aquilo, mas ali ficou no acordo isso, que é algo, né, que a gente até estranha um pouco no primeiro momento, mas teve que ser consignado. Então, assim, as relações familiares são muito diferentes, né? Então, eu concordo com você, Bruna, por que não utilizar a tecnologia para isso, desde que isso seja feito de forma segura? Ainda mais, com mais razão ainda, né, em época de Covid-19. E a gente está aqui para lembrar também, né? Nós, professores, estamos nos adaptando. A gente está adaptando o ciclo de palestras, né? A gente não está indo mais presencialmente, então, nas palestras, o nosso auditório, que é tão bonito, né? Com aquele auditório lotado lá, com 400 pessoas no Campus Araucária. Então, veja, cantando o hino nacional antes da palestra, compondo mesa de autoridades. A gente não está fazendo isso, a gente está fazendo aqui pelo Zoom, está se adaptando e também está desenvolvendo novas habilidades. Então, apesar de tudo isso ser muito triste, de todos nós estarmos aí rezando e querendo muito que isso acabe logo, né, em razão das vidas aí ceifadas, mas apesar disso, a gente também tem que tentar ver, né, tentar tirar, se é que existe algum lado bom disso, né, mas para desenvolver, enfim, alguma nova habilidade e para que a gente possa, então, tentar se comunicar de outras formas, usar melhor as tecnologias, né. Eu sei que eu, como professora, sou uma antes de Covid-19 e outra depois de Covid-19. E, com certeza, estou muito mais adaptada às tecnologias. Então, por exemplo, antes do Covid-19, eu sempre marcava meus encontros presenciais, né, para orientação de TCC. E sempre tinha que ser assim. Mas agora eu já tenho uma consciência maior. Não, por que não, então, não vou utilizar o Zoom ou qualquer outra ferramenta, então, que me possibilite, então, fazer isso de casa, uma orientação de TCC, por exemplo, se eu me deparo, né, no caso de um aluno, por exemplo, que mora numa região rural mais distante ou em algum lugar, enfim, e que ele não possa vir com tanta facilidade para a faculdade ou que isso vai ser custoso para ele, num horário que não tem ônibus, isso às vezes acontece. Então, diante de uma situação dessa, eu com certeza vou ser mais complacente e vou ser mais, né, tolerante em relação a isso. Né? Flexível, essa palavra. Então, eu vou ser mais flexível. Todos nós, as nossas profissões, vamos ser mais flexíveis, né? Então, o Covid também nos traz aí algum aprendizado, né? Os nossos alunos estão tendo que ser um pouco mais autodidatas, porque, enfim, exige um esforço maior de leitura, né? E de paciência, enfim, perseverança mesmo para ficar ali diante dos vídeos, enfim, né? Diante de uma aula ao vivo. Então, exige uma nova dinâmica de todo mundo, mas com certeza exige, né, o desenvolvimento de novas habilidades. Isso também é muito importante nessa época. E acho que o direito das famílias não vai ser diferente, né, professora Miriam também, né, se tiver alguma colocação, mas eu acho que é isso. Só tenho a agradecer a Bruna por estar aqui hoje com a gente. Obrigada a vocês. Eu achei bem relevante essa perspectiva da gente pensar as tecnologias tanto para casamento e também aproximar da união estável e para testamento. Inclusive, a gente vê que várias questões que acontecem no Covid aproximam a gente de muitos filmes, né? Vários filmes demonstram essa questão da abertura do testamento em vídeo, daí toda aquela coisa dramática, inclusive aquele brasileiro Torrica faz essa dramaticidade. A minha pergunta que eu queria colocar só para a gente compreender, né? Vejam, se então a pessoa se casar por videoconferência com a presença do tabelião e tudo certo, que daí ele vai redigir lá toda a documentação, ok.
Ou se a pessoa fizer um testamento ali no hospital, como a própria professora Bruna colocou, ao meu ver, teria que ter também alguém do cartório ali para acompanhar o procedimento, etc. Esses atos, na sua visão, teriam que ser revalidados quando a gente acabar a pandemia? Ou a gente não vai mexer nisso e vai acreditar que eles vão ter uma validade jurídica? Essa é a insegurança que eu vejo que a gente tem na aplicação desses dispositivos. Como que você avalia essa questão? Até porque veja, como é que a gente vai revalidar um casamento? A pessoa vai casar de novo? Vai receber um carimbinho, que tá tudo ok? Entende? Como é que vai fazer isso? Pois é, Miriam, essa questão eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque a princípio, se o negócio jurídico foi feito dentro das suas formalidades, dentro dos planos da existência, validade e eficácia, não teria por que ter que ter uma revalidação dele, né? Tá feito e é isso aí. Agora, por uma questão de segurança jurídica, se a pessoa tiver medo, por exemplo, um testamento, quando tem testamento, a sucessão tem que ser aberta judicialmente, né? Não pode ser feita extrajudicialmente. Daí a pessoa vai lá, faz um testamento por vídeo, Deus me livre, daqui 5 anos ela morre, a família vai fazer o inventário, leva o vídeo para o juiz anula. Diz que não, a forma está inválida, é uma forma não prescrita em lei. Ato jurídico nulo. E aí? Como que fica? Então, talvez seja mais seguro a pessoa, depois que passar esse período, ir no cartório e pedir para que seja lavrada uma escritura, né? Nem que seja dizendo que no dia tal ela fez o vídeo tal, né? Com o testamento com o teor tal, talvez dê uma segurança maior. Mas é uma questão de se pensar, porque em tese seria um retrabalho, não haveria necessidade, mas por uma questão de segurança jurídica, talvez tivesse que ser expedida alguma norma pelo CNJ, né? Uma orientação dizendo, olha, os atos que forem celebrados em período de coronavírus, por videoconferência, usando tecnologia A, B e C, sugere-se que eles sejam convalidados, que eles sejam transcritos, que eles sejam lavrados em termo, enfim, né? Talvez uma orientação assim seja necessária, até para os cartórios saberem como proceder, né? Porque muitos atos desses, às vezes são feitos sem acompanhamento de advogado. Então, por exemplo, um casamento, e a pessoa, os cartórios têm que saber como orientar as pessoas, né? De o que é a forma mais segura. Mas para saber se vão ser válidos ou não, só o tempo vai nos dizer. Porque não dá para saber assim com exatidão, né? Uhum. Talvez a gente tenha alguma regulamentação do CNJ ainda para vir, alguma coisa nesse sentido também, né? Pode ser que isso aconteça, né? Mas pode ser que isso aconteça. Né? Pode ser que isso aconteça também em breve aí. E a gente tem, né? É até importante para o pessoal que está em casa assistindo a gente entender, né? A gente tem vários projetos de lei em andamento. A gente tem várias situações. Então, o que a gente está dizendo hoje, eventualmente, amanhã ou depois pode ter algum tipo de modificação? Pode, claro. Né? Porque como o Covid-19 é uma pandemia que tem diversos desdobramentos, diversos reflexos a todo momento, né? A gente viu aqui, a gente teve palestra na última quinta-feira, a gente teve do João Paulo, sobre a questão das empresas, pequenas e médias empresas em recuperação, tem um projeto de lei nesse sentido que está para ser votado, por conta do Covid-19, um projeto mais adequado, e a gente viu diversas outras questões jurídicas de outros âmbitos aqui, e tem inúmeros projetos de lei, né, para a gente tentar, então, ver qual é a melhor forma. Então, pode ser que algumas dessas leis sejam aprovadas também, a gente pode ter aí alguma regulamentação diferente, a jurisprudência está se posicionando, pode vir regulamentação do CNJ, por isso que esse é o nosso dever aqui, sempre, né, deixar o pessoal atualizado, e também por isso que é bem importante sempre acompanhar lá o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, esse site que no Direito das Famílias, né, a Bruna é associada a esse instituto, eu também sou, no Direito das Famílias, é um instituto que você pode acompanhar no site para verificar quais são as últimas decisões, o que tem sido decidido de novo, de diferente, é muito importante, né? E aí tem outros sites que eu sempre recomendo para os meus alunos também, o Migalhas, o Consultor Jurídico, o Jota, o Empório do Direito, tem vários sites muito legais para também sempre se atualizar, né? Enfim, o que eu acho importante nessa época, porque a gente vai ter vários desdobramentos, a pandemia pode tomar uma proporção muito grande, pode diminuir, tudo pode acontecer, a gente não sabe como vai ser o futuro daqui para frente, né, em relação a essa pandemia, então é importante que a gente acompanhe esses desdobramentos legais
também verificar como é que o direito vai regulamentar isso, né, pessoal? Inclusive, puxando um gancho, Camila, nisso que você falou, a gente tem que usar a tecnologia para, inclusive, acompanhar o direito. Então, agora, num período de pandemia, se você for acompanhar as mudanças por meio de um artigo científico, muitas vezes você não vai estar tão atualizado, porque até a pessoa escrever o artigo, até ele ser publicado, isso leva um tempo. Então, às vezes, você vê artigos mais curtos nesses sites que a Camila comentou, em Instagram, redes sociais de professores, de juristas, vai te garantir uma atualização mais fiel, né, do que você ir lá procurar uma revista científica, qualizar mas que às vezes demorou 6 meses para publicar uma Exatamente. compilação. Eu digo, olha, eu tô em tanta live lá em processo civil, tô na live do Daniel Morim, tô na live do Fred Dier de manhã, que é a sexta-feira que ele faz às 9 lá estudando com o autor. Mas de processo civil eu tô em todas, né? De direito civil, processo civil, eu falo que, gente, sem exagero, né? Eu coloco na caixinha de som e eu até vou pro banho ouvindo live. Então, assim, a gente tá tentando se atualizar de toda forma, né? E aí, né, os professores que estão fazendo live ajudam muito a gente nisso, então acompanhem mesmo pelas redes sociais, sigam esses sites que eu falei, porque essa ajuda, gente, é muito bem-vinda, né? Essa ajuda da doutrina que está pensando, dos professores que estão pensando todas essas questões, isso não é só na nossa área, isso tem em várias outras áreas também. A própria Unifaciar, na página principal, trouxe, né, palestrantes que tratam de psicologia, de aprendizado, enfim, de pedagogia, para a gente tentar se adaptar a esse processo. Então é isso, né? É a adaptação, é o momento de ouvir, então, esses profissionais e de utilizar toda a tecnologia possível para a gente superar essa fase juntos, com certeza. Pessoal, eu quero mais uma vez agradecer, meninas, vocês muitíssimo. A professora Miriam, eu acabei não apresentando o currículo dela no início, né? Mas ela é doutoranda pela PUC, né? Mestre em Direito pela PUC, professora da Unifaciar, professora de cursos de especialização, professora da graduação da Positivo também. É uma professora renomada aqui da casa, né? Atualmente dá aula de processo do trabalho, processo constitucional, direito ambiental, né? Tá nessas cadeiras e a gente gosta muito dela aqui. Ela tá organizando esse evento comigo. E a Bruna, né, que já foi devidamente apresentada, só quero te agradecer muitíssimo, Bruna. Muito especial tua presença aqui num tema que a gente, enfim, gosta bastante, que nos é muito caro e que é útil para todo mundo que está nos ouvindo, né? Que gera divergências, gera polêmica, mas que é muito útil, né, para quem está nos ouvindo. Muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a vocês, Camila. Obrigada, Miriam. Beijão para vocês e até a próxima. Até mais, gente. Até, tchau, Miriam. Tchau, tchau, gente.